não acredito que o som e a imagem estejam perfeitamente relacionados. Claro que quando há a união do som com a imagem, torna-se muito mais interessante, né? Prova maior que não há uma interdependência é que por muitos anos a imagem sobreviveu sem o som. Quando a gente falava um pouco do cinema mudo, ou as películas que não tinham nenhuma sonoridade, ou basicamente os acordes de piano com nenhum diálogo. Claro, fica muito mais interessante quando você tem o som, né? Toda uma paisagem sonora, uma sonoplastia complementando e ajudando a dar sentido àquela imagem, àquele ambiente, àquela atmosfera visual. Com relação ao cinema dito por muitos como cinema mudo, é uma definição que por anos ficou caminhando por aí, mas na verdade a gente sabe que o cinema na verdade não era mudo, era o cinema não falado, né? Não havia a expressividade dos personagens através da fala, né? Por questões técnicas, né, havia uma dificuldade, uma impossibilidade de você sincronizar fala, o áudio, junto com a imagem, numa mesma película. O recurso utilizado na época, até para poder diminuir o barulho exercido pelas máquinas de projeção daquela época, era os acordes de piano, né? Pianistas famosos da época, e até aí muitos ficaram famosos por conta disso, devido ao seu talento, acompanhavam as exibições dos filmes, né? Naquele momento ali, fazendo toda a parte sonora ao vivo. Era a imagem na tela e ali ao lado um pianista que ia dando o tom daquela película, daquele filme, de acordo com o que ele via juntamente com o público. E ele buscava dar um sentido, um clima melhor a cena. Ou seja, compondo aquela cena, óbvio, o cinema não era mudo. Na verdade, ele era um não falado. Agora, o cinema dito mudo também usava de um outro recurso para poder ajudar a caracterizar as cenas. Que era aquelas legendas, que eram aquelas telas onde era descrita alguma situação, era descrita alguma ação para ajudar o público a compreender o que se passava quando apenas a imagem não era suficiente para dar o sentido que se buscava aquela cena. Claro, um grande ícone que não tem como não falar dele é Charlie Chaplin, né? Com seus filmes, onde a imagem e a presença dele, por si só, falavam muito.
E aí foi por anos e anos, cerca de 30 anos mais ou menos, nesse jeito, até que se evoluiu, né? E o cinema passou a ter a fala. Section 5, speed her up, 401. Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Com o advento do som integrado à imagem, conseguiu-se o que se buscava durante anos, que era um elemento a mais de composição da cena para poder dar o sentido real e completo àquela cena. Essa relação também de som e imagem, ela, embora uma não dependa da outra, a cada dia fica mais difícil você imaginar um sem o outro. Acredito que hoje é muito difícil a gente assistir a um filme, né, a um seriado, ou seja, qualquer projeção de imagem, sem a presença do som. Claro, ainda tem alguns grupos, né, em alguns guetos, que buscam manter uma certa tradição, ou uma retomada até do que era feito, como mesmo um fim de bucolismo ali, de tentar produzir algumas filmagens, geralmente curtas-metragens, sem o som, e saber quais são os efeitos que são conseguidos através disso. Agora, claro, as grandes produções hollywoodianas ou que fazem frente ao mercado mundial, o som é um elemento fundamental e imprescindível, até pelo papel do som no decorrer da história. Então, eu não acredito hoje que a gente consiga, né, assistir cinema ou ver televisão